A Grande Verdade. Entrevista. Vamos começar a nossa entrevista finalmente. Conseguiu, deputado? Conseguiu entrar no Zoom, deputado federal Carlos Sampaio. Tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender, viu? É um prazer, Aldrinho, estar participando do programa Grande Verdade e peço desculpas, eu estava com um problema de conexão aqui. Imagina, tudo bem. O senhor não está acostumado a usar o Zoom, tudo bem, não tem problema. 10 vezes por dia eu uso o Zoom, aqui é uma loucura. Não, tudo bem. Deputado, eu já vou entrar direto no assunto que já vai ter a votação aí da PEC dos precatórios. Nós já falamos aqui inúmeras vezes sobre o tema e eu acompanho o senhor nas redes sociais. O senhor tem se posicionado contrário, mas usando um argumento que eu não tenho visto mais ninguém usar, que é a história da PEC dos precatórios está vinculada a uma malandragenzinha aí com a questão do fundão. Como é que é isso, deputado? O senhor pode explicar pra gente? Com o maior prazer. Primeiro, dar o meu abraço aí à Yolanda e ao Marcelo. E essa questão dos precatórios, o grande problema disso tudo é que nós estamos falando de algo que vai furar o teto. O que quer dizer furar o teto? Na verdade, antigamente se aumentava as despesas e sem que houvesse qualquer controle. Então, e fazia-se o que para pagar essas despesas? Aumentavam os impostos. Então, o Congresso, junto com a Presidência da República, à época do governo do Michel Temer, resolveu controlar as despesas, ao invés de permitir que houvesse aumento de impostos para pagar as constantes aumentos de despesas. Então, essa é a questão do teto. Esta PEC, ela vem para dizer o seguinte: aquilo que a Justiça decidiu de forma definitiva, ou seja, que a União tem que pagar para aquelas pessoas que ela deve, não vai ser cumprido. Os precatórios não vão ser pagos conforme decisão judicial. E isso gera um problema seríssimo, porque para pagar esses precatórios, a forma que eles estão querendo usar é justamente você furar o teto. É você aumentar as despesas, que é tudo que não se quer. Aumentar despesas para pagar os precatórios e não é correto. Assim como não é correto, Aldrin, você deixar de pagar os precatórios, porque você gera um sentimento interno e externo de que o governo pode descumprir seus compromissos. E isso gera, obviamente, uma instabilidade para quem está olhando o Brasil por dentro e também do exterior. Só que junto com esta PEC dos precatórios, que não só quer negar um direito daquele que tem sua dívida reconhecida judicialmente, estão colocando os outros itens dentro desta PEC para dar mais recursos para o governo. Além de permitir que se fure o teto, fure os gastos do governo, ainda está se permitindo que aumente o fundão, e aqui faço um registro, eu votei contra o fundo eleitoral em 2017 e depois novamente em 2019, nunca usei o fundo eleitoral, porque se eu estou votando contra alguma coisa, eu tenho que ter coerência com o meu proceder dentro da Câmara. Então votei contra o fundo e nunca utilizei o fundo. E agora, através desta PEC dos precatórios, também, além de se não cumprir decisões judiciais transitadas em julgado, ainda se quer fazer com que haja mais recursos para o fundão, que iria de 2,5 bi para 5 bilhões. Então, essa é uma coisa que está embutida nesta PEC. Assim como está embutida também, Aldrin, você permitir que o presidente da Câmara, através da chamada emenda de relator, tenha recursos disponíveis para ele próprio e, portanto, que ele possa distribuir essas emendas conforme a conveniência do governo. Então, é tudo dentro de um pacote. Aumento de fundão, aumento das emendas do relator, do valor das emendas do relator e também você permitir que dívidas reconhecidas judicialmente não sejam pagas. Isso traz uma ausência de crédito absoluta por parte do exterior e dentro do país mesmo com a postura do governo federal. Muito importante esse alerta que o senhor está fazendo, hein, deputado? A gente não tinha noção disso não, viu? Quer dizer, aquela história do fundão eleitoral que o Bolsonaro falou, não vai ter fundão, então tudo papo furado, né? Através dessa PEC, o que todo mundo sabe e que está por trás é também o aumento do fundo eleitoral. E o que é o fundo eleitoral? É recursos que poderiam ser destinados à saúde, à educação, à segurança, que estão sendo usados para pagar campanhas eleitorais. Essa é a razão pela qual votei contra e nunca usei o fundo eleitoral. Carlos, Yolanda falando aqui, eu ia te perguntar sobre qual que é o problema, né, dessa PEC passar, mas acho que você já deixou bem claro e é sempre importante a gente frisar para quem está ouvindo a gente, porque nem todo mundo está acompanhando o tema,
mas já que você deixou bem claro que não é nem 8 nem 80, ou seja, é um problema você furar o teto de gastos, mas também é um problema você adiar esses gastos que já foram contratados, já são julgados na justiça. Qual que é a solução? Então vamos entender aí o próximo passo. Qual que é a solução que você enxerga para equilibrar essa conta dos precatórios? Porque eu acredito que você deve ter mergulhado a fundo aí no orçamento para... Você tem se posicionado bastante, né, aí nas votações. Yolanda, eu diria a você que o governo não podia ter deixado chegar onde chegou. Mas agora ele tem que efetuar esse pagamento. Agora, se quer fazê-lo, que o faça através de uma medida provisória, onde a responsabilidade é 100% dele, governo, mas sem dividir esse gasto com o Congresso Nacional e ainda vendo este gasto ampliando-se o fundão e as emendas que são utilizadas pelo relator e que muitas vezes são usadas de forma indevida para angariar votos para isso ou para aquele projeto. Então, o erro do governo foi deixar chegar onde chegou. Mas se ele quer uma alternativa, que faça, por exemplo, o que ele fez agora. Use de medidas provisórias, mas não coloque o próprio parlamento para ser chancelador de algo que não é bom para o país. E digo mais, ainda nessa linha, se você vê o Congresso negando a PEC dos precatórios, isso vai ser bom, penso eu, para o mercado. Eu não sou um profundo entendedor, confesso que a minha área é mais jurídica do que da economia, mas eu tenho para mim, Yolanda, que esse aumento do dólar, essa queda nas bolsas, enfim, uma série de coisas que aconteceram são por conta da falta de credibilidade que essa PEC dos precatórios está gerando. Se o Congresso vem e segura isso, demonstra ao mercado interno e externo que o Congresso vai ser sempre um agente controlador das despesas do governo. Isso é bom e pode fazer com que o dólar caia e que haja uma regularidade, digamos assim, nos mercados nacionais. Mas e qual que é o problema se, ao contrário, a PEC não for aprovada, o povo fica sem auxílio? Porque é um argumento que a gente tem ouvido bastante, né, aí, né, essa manobra em torno da PEC, em torno de tudo que você falou até agora, vai acabar sendo uma saída viável, mesmo que, né, tenha aí os seus problemas, para viabilizar o Auxílio Brasil que o governo está tentando emplacar. Você enxerga que pode ser um risco da gente não ter auxílio se, sei lá, essa PEC não passar? Eu entendi. Esse argumento, aliás, Yolanda, que está fazendo com que muitos deputados até cogitem em votar a favor da PEC, para não se deixar as pessoas que mais necessitam, e de fato necessitam, sem o Bolsa Família, ou o nome que se queira dar aí, que o atual governo está dando. Mas para isso também, é o que eu estou dizendo, existe a medida provisória. A medida provisória tem força de lei. Então, que ele amplie, ou melhor, que ele garanta este pagamento até o final do ano através de medida provisória. A medida provisória é uma medida do governo, que tem vigência imediata e que só depois o Congresso terá que referendar. Mas daí a medida vai ser direcionada para esta ajuda, para este auxílio emergencial. E não vai ter um valor global sem que a gente saiba para onde vai e que já há indicativos assim, muito sérios de que vai para o fundão e vai para emendas parlamentares. Ô Marcelo, desculpa, não posso deixar de comentar, mas olha que desculpa maravilhosa para você votar a favor do fundão, do aumento do fundão eleitoral, né? Não, olha, eu não queria votar no fundão, mas como eu preciso votar pelos famintos que estão precisando do auxílio, eu vou votar na PEC dos precatórios. É uma desculpa espetacular, né? É uma desculpa espetacular. Deputado, inclusive o Planalto tem jogado pesado, né? Está condicionando emendas em troca de voto, né? O líder do governo, Ricardo Barros, estava bem otimista. Ele acredita que vai ter quórum, e inclusive vai ter a aprovação em primeiro e segundo turnos ainda hoje. O senhor acredita nesse otimismo todo do líder do governo? Marcelo, é um problema isso, porque o poder que tem hoje o presidente da Câmara para poder manusear emendas parlamentares é uma coisa assim sem precedentes. Eu estou aqui desde 2003, eu nunca vi uma coisa como essa. E nós já passamos agora por algumas experiências muito ruins. Por exemplo, quando quiseram criar uma quarentena para promotores e juízes, no meu caso, eu sou promotor de justiça, só estou licenciado da minha carreira, quando quiseram criar uma quarentena para que promotores e juízes não pudessem se candidatar, isso caiu na Câmara. Caiu. Uma semana depois, já se sabia quem tinha votado contra a quarentena, quem tinha votado a favor. Uma semana depois, conseguiram colocar de novo a quarentena com muito mais votos do que precisavam. O que faz um deputado mudar de uma semana para outra, Marcelo? Me perdoe. Eu sou contra a quarentena hoje.
quarta-feira que vem colocam de novo e eu viro a favor da quarentena. Então, veja, os argumentos deles, argumentos entre aspas, são fortes. Então, eu não tenho dúvida de que pode ser que ele consiga aprovar mesmo, mas não com o meu voto. Deputado, pensando em 2022, o PSDB hoje se coloca contra os extremos, mas também o partido já usou esse argumento em 2014, usou esse argumento em 2018. Por exemplo, Geraldo Alckmin tinha a melhor estrutura partidária, se colocava contra o PT e contra o Bolsonaro, e esse discurso não vingou. Por que o senhor acredita que com Leite, com Arthur Vigílio ou com João Dória, esse discurso vingaria hoje no partido como uma terceira vez? Na verdade é o seguinte, a grande maioria do país, Marcelo, não quer nem Lula e nem Bolsonaro. As pesquisas indicam que um tem 30, o outro tem 20, ou 25 e o outro tem 20. Enfim, 55% a 60% da população, se você perguntar, as pesquisas dizem isso, se você perguntar, dizem o seguinte: eu preferia uma outra alternativa. Nós temos que buscar essa outra alternativa. Eu lutei muito pelo impeachment, foi uma luta com muita convicção, sei o quanto que o PT fez mal ao país, votei no Bolsonaro imaginando que ele pudesse se contrapor a essa realidade da corrupção, dos conchavos, dos acordos, da compra de votos, votei acreditando que era possível mesmo se votar sem que se vendesse ou se comprasse votos, e não aconteceu nada disso, ao contrário. Então eu sou uma pessoa que vou buscar com toda a minha força essa terceira via, porque eu acho que seria o ideal para o país. O senhor foi um político bastante combativo na época do impeachment da Dilma, né, deputado? 2016 só dava o senhor nos telejornais, né? Eu era o líder do PSDB. Isso. E realmente liderou esse processo em 2015 e depois em 2016. Então, e fiz isso convicto de que estava fazendo o melhor para o país. Eu tenho toda uma história, até pela minha formação e pela forma como eu penso mesmo, Aldrin, de combater a corrupção. Minha vida dentro da Câmara sempre foi, de uma certa forma, de controlar aí erros ou qualquer movimento nesse sentido de desviar dinheiro público. Eu acho que é o papel que me cabe. E, para isso, não tive receio, em todas as oportunidades que tive, de pedir cassação de colegas. Me lembro, CPI das ambulâncias, os mais jovens não se lembram agora, mas deputados fraudavam a vendas de ambulâncias em todo o país. Eu pedi a cassação de 72 deputados, aliás, eu era subrelator junto com o Fernando Gabeira, que era deputado conosco. E foi uma loucura aquela época, assim como foi a época do Lula, na época do mensalão. Se pagava para cada voto que se dava na época do presidente Lula. Muitos foram condenados pelo ministro Joaquim Barbosa, que hoje faz muita falta aí ao Supremo, muitos foram condenados por conta desta CPI, que também atuei diretamente em nome do PSDB. Eu acho que é importante você ter uma história de vida que te qualifique para poder, todas as vezes que você se deparar com atos de corrupção, poder denunciar. Porque se você participa de alguma forma, ou se você aceita e é conivente com isso, no momento de se posicionar, você sempre vai ter dúvida sobre como proceder. Mas se você tem uma história tranquila e de combate à corrupção, você pode dizer o que pensa sem ter receio do que vão falar contra você. Então me diga o que o senhor pensa, deputado Carlos Sampaio, porque se em 2016 a Dilma caiu com a pedalada, essa PEC dos precatórios aí é um misto de pedalada com calote. Aí a CPI já jogou uma lista com 9 crimes. Cadê o que se fala aí, o clima para o impeachment? Não tem porquê, na sua opinião? Deixe-me dizer, Aldrin, o impeachment, ele é um crime que ele tem duas faces, e até, assim, na sua definição mesmo. Ele tem o lado jurídico, que podem estar e devem estar presentes em muitos casos do presidente Bolsonaro, podem estar presentes esses erros, ou melhor, esses crimes de responsabilidade praticados, assim como tinha na época da Dilma, mas tem o lado político, que tem que ter uma motivação também política para que você possa levar à frente o impeachment. Enquanto o Bolsonaro tiver com 20%, 25%, não há que se falar de impeachment. Por quê? Porque não tem o fator político para esse lado que existe, que é o fator do crime de responsabilidade em si. O que a CPI aponta, a CPI da saúde, a CPI especificamente do Covid, vários crimes praticados
por parte do presidente Bolsonaro. Eu não fiz parte dessa CPI e, portanto, não sei a miúde sobre isso. Mas por que não acontece algo de concreto com o impeachment? Porque, além do fator jurídico, existe o fator político que não está presente. Infelizmente, nós temos esses dois fatores para poder viabilizar o impeachment. Aliás, o impeachment nunca é bom, mas diante de um descalabro, como vivenciamos na época da Dilma, e temos tudo para estar vivenciando agora, às vezes, infelizmente, apesar de ser amargo o remédio, ele tem que ser dado. Olha, deputado, eu queria agradecer muito o seu tempo. Nós chegamos aqui ao final do programa. Parabéns pelo trabalho aí que o senhor está fazendo. O senhor vai para a votação agora da PEC, não é? Exatamente. Já vai ser colocado em votação. Vamos convocar aqui todo mundo que está ouvindo o programa. A gente tem uma audiência muito qualificada aí, a galera muito ligada em política e que entre em contato com o seu deputado. Você que acabou de ouvir a entrevista aqui do deputado federal Carlos Sampaio, fale com o seu deputado com quem você votou a respeito dessa PEC aí que vai embutir aí a aprovação do fundão de 5 bi, como acabou de esclarecer pra gente aqui o deputado Carlos Sampaio. Obrigado, viu, deputado? Parabéns. Eu que agradeço, Aldo. Um forte abraço a você, a Yolanda, ao Marcelo e a todos os ouvintes. Um grande abraço. A grande verdade.